Olá, como está? Imagine que em um determinado momento, os seres humanos criem um composto que seja lançado na atmosfera, e de tão potente, o composto seja capaz de mudar toda a superfície do planeta, fazendo com que a Era do Gelo retorne e poucos humanos sobrevivam dentro de um único ambiente. Mas para que a vida possa progredir, não há a capacidade de evolução social, e todos devem permanecer nas suas posições hierárquicas definidas no momento de seu embarque. A história se chama O Expresso do Amanhã e nos mostra um pouco deste lado dos seres humanos. O filme começa informando que o composto CW7 foi exposto na atmosfera e o planeta mergulhou em uma nova era do gelo. A história passa-se no ano de 2031. Os soldados fazem a contagem das pessoas regularmente, principalmente na cauda, um vagão que apresenta muita pobreza e medo. Kurtz recusa-se a sentar durante a contagem. Seu amigo Edgar pergunta o que ele estava fazendo, então ele diz que estava contando o tempo para que as portas se fechem. Alinhando as pessoas em fila, dizem para eles pegar as suas barras de alimento e solicitam alguém que saiba tocar violino. Paul e sua esposa Doris se apresentam, mas os guardas dizem que apenas uma das pessoas irá e será o marido. Ele se recusa a ir sem sua amada esposa, sendo ela espancada covardemente pelos guardas, e Paul é levado assim. Kurtz e Edgar passeiam procurando algo pelo alojamento. Então encontram com Timmy uma barra de proteína que possui um cartucho com uma mensagem. Eles tentam perseguir Timmy para trocar a sua barra. O garotinho não segue. Ele só aceita trocar a sua barra por uma hora inteira com a bola. Na barra de proteína que buscavam continha uma cápsula com uma mensagem, contendo as letras NKMS. Eles conversam com Gillian, que diz que essas letras são as iniciais do nome de uma pessoa que é perita em segurança e está na ala de prisão. Kurtz conta para Gillian o tempo que contou dos portões ficarem abertos, e que eles têm um plano para chegar ao próximo vagão, mas precisaram da ajuda de Nan para poder prosseguir. Antes de dormir, Edgar e Kurtz conversam que Gillian já está velho, e já será necessário que Kurtz se torne o líder das pessoas. Quando então os guardas entram, dizendo que todas as crianças devem vir para a frente do vagão para uma inspeção médica de rotina. As crianças são alinhadas, e Claude entra medindo uma a uma. Ela percebe que Tanya está escondendo Timmy dentro de sua roupa. Tanya então manda que seu filho corra, mas os soldados conseguem pegá-lo. Andy e Timmy são levados deixando seus pais muito nervosos por não serem respeitados e terem seus filhos raptados daquela maneira. Andrew, o pai de Andy, joga então um sapato, ferindo Claude na cabeça. Como punição, ele é pego pelos guardas, que colocam o seu braço do lado de fora do trem por 7 minutos, até que esteja totalmente congelado. Durante o tempo de congelamento, todas as pessoas são obrigadas a ver a situação de Andrew e escutar também o discurso de Mason, que prega que a ordem deve prevalecer, e o que está estabelecido é o que deve ser mantido, e as pessoas devem continuar na sua posição social, não devem lutar contra, e é isso que vai manter a vida de todos dentro daquele ecossistema. Terminados os 7 minutos, trazem Andrew para dentro do vagão, colocam seu braço e o quebram a marretadas. Gillian se levanta com outros que tiveram membros perdidos de alguma forma e vão dar socorro para Andrew. De volta aos alojamentos, os rebeldes continuam juntando equipamentos. Agora são tambores que coletam das pessoas. Kurtz e Gillian conversam que as armas dos guardas podem ser inúteis, e talvez as balas foram usadas na última revolução, há 4 anos, porém eles não têm total certeza do que estão dizendo. Após juntarem diversos barris metálicos, eles estão armando um plano de usá-lo como túnel, mas ainda não terminaram todos os preparativos, quando escutam então o alarme da troca de turnos. Esse horário deveria ter sido outro, indicando que os guardas trocaram. Todos se juntam, mas os barris ficam lá naquela sala. Caso eles se abaixem, os guardas vão perceber o plano, ficando assim todos imóveis durante a contagem contra as ordens que receberam. Kurtz então decide testar a sua teoria, indo até um guarda, pega sua arma, aponta na cabeça e aperta o gatilho. Sem balas, eles gritam. E assim, todos começam a revolução. Pegam o túnel metálico e correndo levam ele, trancando todas as portas no seu caminho, impedindo com que elas se fechem, e assim a classe baixa pode avançar para um outro nível. Na área de prisão, eles retiram da sua cela Nangaong Min-soo, especialista em segurança. Retirado de sua cela, Kurtz então tenta suborná-lo com uma pedra de cronol, a droga local, e a ameaça de fazê-lo voltar para sua cela se não os ajudá-lo. Mas Nan acende um cigarro. Essa iguaria havia sido extinta há 10 anos. Jogando-o na multidão. Ele resgata então sua filha Yona e renegocia para 2 pedras de cronol por porta aberta. Eles conseguem passar por 2 portas. Na primeira não havia nada nem ninguém,
Na segunda porta estava Paul, que cozinhava as barras de proteína. Ao olhar no tonel, o pintor e Kurtz descobrem do que é feita a barra que eles comem diariamente, mas decidem não contar a nenhuma das outras pessoas. A próxima porta, quase antes de abrir, Yonah pede que seu pai pare, mas aí já era tarde. Atrás dela haviam vários guardas encapuzados com armas diversas, incluindo machadinhas e espadas, e a luta então começa. Pessoas são perdidas de um lado e do outro durante essa batalha, até que então é anunciado que estão passando sobre a ponte Ekatarina. Ela marca a virada de ano para eles. Todos então param de brigar e comemoram por algum tempo. O trem também se choca com alguns acúmulos de neve nos trilhos. Depois de passada toda essa turbulência, pensam em continuar a batalha. Então a ministra Mason perde a palavra e fala que eles são a escória e estão se aproveitando da bondade do Sr. Wilford, começando a colocar um óculos de visão noturna, ato seguido pelos guardas. Yonah conta que existe um túnel bem longo depois da ponte Ekatarina, e como os pobres não possuem óculos, a batalha fica muito injusta contra eles, se tornando então um massacre a favor dos guardas, até que pedem que Chan leve luz para o combate. O menino que havia roubado fósforos de Nan leva consigo algumas tochas e elas proliferam, fazendo com que o vagão acabe iluminado, favorecendo assim a batalha para os pobres. Gray lança uma faca que fere Mason na perna. Ela tenta escapar pela porta, quando então é pega como refém por Kurtz, que através do comando dela acaba com a reação dos guardas, tomando conta do vagão do suprimento de água do trem. Mason faz um acordo de levar todo mundo para a frente, porque ela quer viver mais do que é fiel ao Sr. Wilford, o benevolente. Então, após descansarem um pouco, Kurtz seleciona uma equipe e partem para a frente do trem. Uma nova porta é aberta. Essa é a área da plantação. Muitas árvores frutíferas encantam os olhos de todos. Na sequência, encontram um aquário com vários peixes e seres, que nem se recordavam da existência, dando uma parada para comer um pouco de sushi. Mas Kurtz obriga que Mason coma a barra de proteína. Eles passam então pelo açougue e a escola, onde tem informações de Andy e Timmy. Na área da escola, a professora repassa um vídeo da vida do Sr. Wilford. Comenta dos 7 revoltosos que conseguiram pular do trem e fugir, tentando escalar um morro, mas só conseguiram chegar até bem perto dos trilhos antes de serem congelados. Quando então passa Egghead, distribuindo ovos cozidos e entrega uma cesta para a professora. O ovo que Kurtz pegou tinha uma mensagem. A professora e o entregador sacam as armas com balas de verdade e começam a atirar, acertando algumas pessoas. Eles fazem Gilligan refém e matam na frente da televisão. Kurtz fica nervoso com isso, atira em Mason e segue avançando no trem. Nos vagões seguintes, eles passam por coisas que nem se imaginavam existir na cauda do trem, como dentista, alfaiate, um salão de beleza e várias coisas que poderiam ter auxiliado muito a qualidade de vida deles. A equipe liderada por Frank segue Kurtz e seus amigos. Quando Franco vê o trem passando por uma curva, ele descumpre todas as regras e atira contra o outro lado do trem, quebrando assim os vidros e acertando o outro vagão. Kurtz corresponde aos tiros recebidos. Eles continuam a avançar. E na seção da sauna, Franco atira em um civil desarmado e um dos seus guardas, que comenta, é também alvejado. O outro guarda é atacado por Gray, que luta com Franco na sequência, dificultando a mira de Kurtz. Franco é duro na queda, conseguindo acertar vários dos rebeldes. Quando está prestes a apunhalar Kurtz, é impedido por Gray e continua na luta. Ele consegue derrubar todo mundo e sai procurando algum sobrevivente dentro das cabines. Encontra uma mulher, mas percebe que tem algo errado, então ele a retira do seu caminho. Nan, que está atrás dela, começa a lutar com Franco, o derrubando no chão e imobilizando, dando então a chance para que Kurtz pegue uma faca e a enfie dentro do seu peito. Nan, Yonah e Kurtz, agora os únicos sobreviventes do pequeno grupo, continuam avançando. Chegando agora na área da boate, eles pegam algumas pedras de cronol e bebidas. Kurtz com sangue nos olhos, Nan e Yonah pegando tudo o que podem. Esse é o panorama do momento. Avançam vagão a vagão, até que chegam em uma ponte e uma porta prateada com um grande W nela. Kurtz reconhece que é onde Gilligan disse que estava o Sr. Wilford. Ele descontrola-se e diz que Nan abra a porta. Eles começam a lutar até entrarem em um acordo. Nan então dá a Kurtz seu último cigarro e Kurtz conta a história de quando chegaram ao trem. Milhares de pessoas colocadas em uma caixa metálica. Os soldados chegaram e levaram tudo de bom que eles tinham e os deixaram sem comida. Um mês depois, começaram a comer os mais fracos, incluindo os bebês. Conta também que uma mulher que escondia seu bebê e um homem chega com uma faca, matando a mulher e levando o seu filho. Ele chora então, dizendo que sabe até mesmo o gosto da carne humana e que os bebês são mais saborosos.
Um senhor que viu aquilo pegou uma faca, cortou seu próprio braço e ofereceu em troca da criança. Essa criança que foi salva era o Edgar, e o homem com a faca era ele, Kurtz. Depois disso que o senhor fez, todos pararam com a prática de comer seus semelhantes e começaram a oferecer partes de seu próprio corpo para se alimentarem. Um mês depois desse ocorrido, chegam os soldados com as barras de proteína. Nan então diz que o inteligente não é matar o Wilford, e sim abrir a porta do mundo externo. A cada ano que passa, ele olha a neve do mesmo local e nota que ela vem diminuindo aos poucos. Ele junta também um monte de cronol que recolheu durante os anos, dizendo que isso não era para o seu vício, e sim para que ele monte uma bomba. Coloca um pavio nela, a coloca na porta externa e pede para que Kurtz o entregue os fósforos. Mas antes que possa fazer alguma coisa, Cloud abre a porta, lhe dá um tiro e convida Kurtz para jantar com o Sr. Wilford. Kurtz aceita o convite e vai jantar com Wilford. Ele escuta que seu esforço merece uma recompensa, andar por todo o trem, coisa que nem mesmo ele havia feito. É respondido por Kurtz que Wilford é muito privilegiado. Ele tem espaço, filé e pessoas que façam todas as coisas que ele deseja, e qualquer um naquele trem aceitaria trocar de lugar com ele. Wilford diz que o trem é um ecossistema, e como tal precisa de equilíbrio, não pode haver superlotação. Então a população precisa ser acompanhada e controlada de tempos em tempos. E que Gillian era seu parceiro e amigo. As rebeliões são planejadas em conjunto por eles. Cabeça e cauda devem pensar juntas. E que essa revolução, que será conhecida como a Revolução de Kurtz, devia ter acabado no túnel de Ekaterina, mas que Kurtz surpreendeu a todos, levando essa rebelião até a cabeça do trem, fazendo com que ela fosse mais eficiente do que eles haviam planejado. Então Wilford liga para Egghead, que faz a contagem das pessoas, e começa o controle da quantidade de humanos. Todas essas revelações são muito para Kurtz, que duvida do que acaba ouvindo. Franco, que se mostra mais forte do que era imaginado, levanta-se e começa a seguir para a cabeça do trem. As pessoas que estavam na festa vêm em direção à cabeça do trem e começam a atacar. Nan para na ponte impedindo-os e começa a ensinar a sua filha como abrir o portão. Wilford leva Kurtz para a frente da sala e diz: "Quando foi a última vez que ficou sozinho? Aproveite este momento." Ioná consegue abrir a porta, e quando Cloud vai ver o que é acontecendo, ela acaba sendo derrubada. Wilford mostra como as cápsulas funcionavam e continua a mensagem dizendo que Kurtz deve tomar o seu lugar, controlar o trem e manter o seu motor eterno funcionando. Pois a humanidade precisa de liderança, eles não funcionam sem uma e pedem o seu caminho. Começam a se devorar e ele cita o exemplo de quando eles entraram no trem. Ioná pega a bomba de cronol e coloca na porta, mas precisa dos fósforos, que estão com Kurtz. Ele então não entrega para ela. Eles descobrem um piso falso na locomotiva. Wilford conta que uma das peças quebrou. O local era estreito, porém cabia crianças pequenas de até 5 anos, e que a cauda pode fornecer esse estoque de crianças eternamente. Kurtz fica muito nervoso ao ouvir aquilo, começa a atacar o Wilford e, após derrubá-lo, ele enfia o seu braço para salvar a criança que estava naquele local da locomotiva e entrega os fósforos para Ioná. Com as engrenagens paradas, o motor realiza uma rotina de momento crítico. Então, nesse momento, Andy sai de uma das gavetas e vai como se estivesse sido programado para um local dentro da locomotiva, deixando Kurtz perplexo com o que havia acontecido com a criança que não respondia ao seu chamado. Kurtz retira o garoto que estava substituindo uma peça, mas as engrenagens partem ao seu braço, aquele mesmo braço que ele não conseguiu cortar lá no começo para terminar com a rebelião, ao invés de comer os seus semelhantes. Ioná, com o último dos fósforos, coloca fogo na bomba de cronol. Kurtz e Nan abraçam Ioná para salvá-la da explosão. O som da explosão chama a atenção de algumas pessoas dentro do trem. Causa uma enorme avalanche, e a neve acaba acertando a maioria dos vagões da locomotiva, derrubando diversos deles desfiladeiro abaixo. Os poucos que conseguem entrar no túnel e sair do outro lado são descarrilados. Depois disso tudo, Ioná e o garotinho que Kurtz resgatou das engrenagens foram os únicos mostrados que sobreviveram ao descarrilamento do trem. E na parte externa, que já estava habitável, ela consegue, junto da criança, notar a presença de vida, vendo um urso lá ao longe, encerrando assim essa história.